Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última quinta-feira, a sessão plenária debateu diversos projetos de autoria dos vereadores. Ao todo, 23 foram aprovados. A vereadora Luna Zaratini, do PT, presidiu a sessão. O primeiro projeto aprovado em plenário, que segue para a sanção do prefeito, é voltado à causa animal. Primeira coisa, o animal ele não pode escolher se pode colocar um piercing nele ou uma tatuagem. Ele, em defesa, ele não consegue falar com o ser humano. E o animal faz parte da nossa família. Eu acho que nós temos que proteger os animais e não permitir que coloquem piercing e tatuagens sem autorização do mesmo. Então, acho que é um projeto importante para o Estado de São Paulo, mas principalmente para os animais e para as famílias terem consciência que o animal é uma pessoa querida, que não pode ser mutilada. Projeto de enfrentamento à discriminação e violência racial no âmbito dos estádios foi aprovado em primeiro turno de votação pela maioria dos vereadores. As pessoas vão ter o estádio para ofender o jogador e até mesmo a torcida. É uma preocupação que a gente diz que falta educação nos estádios, a gente precisa ter uma educação maior com as pessoas, com quem pratica o esporte, porque ali é um lazer. E aí você se depara com as pessoas ofendendo, agredindo as pessoas até racialmente. É muito importante que a gente aprove esse projeto na cidade e que nos estádios de futebol ou qualquer espaço esteja a prática do esporte, que a pessoa que ofenda a qualquer pessoa com assédio, até mesmo por racismo no esporte, que ela possa parar a partida e ela ser tirada do esporte para a gente ter uma punição adequada para que a gente combata esse tipo de crime. Colocar fiscais, pessoas que possam fiscalizar esse espaço e mostrar que a gente tem eficiência nesse tipo de leis na cidade de São Paulo. Segue também para a segunda votação projeto que estabelece a ação da Guarda Civil Metropolitana para coibir o excesso de ruído. Mais um grande avanço na construção que nós temos feito em combate à perturbação do sossego nas áreas residenciais, inclusive nas comunidades onde acontecem os bailes funk, os famosos pancadões. Esse projeto permite à Guarda Civil Metropolitana atuar ostensivamente contra a perturbação do sossego, levando paz às comunidades e às residências da cidade de São Paulo. Alopecia areata, doença inflamatória que causa vários constrangimentos aos portadores, foi um tema abordado em projeto e que foi aprovado em primeiro turno de votação. A alopecia areata é uma condição autoimune que faz com que o sistema imunológico do indivíduo acredite que a raiz dos cabelos desta pessoa é inimiga do corpo. Ataca a raiz dos cabelos, a pessoa perde os pelos do corpo. Existem várias severidades. Eu tenho alopecia areata, eu faço uso de uma peruca, eu sou uma mulher careca e eu sofro de alopecia areata desde a minha infância. Eu nasci numa família de baixa renda, não havia o diagnóstico, não havia tratamento e foi um sofrimento. Mais de 2% da população sofre de alopecia areata e a gente precisa oferecer apoio a elas. Apoio de tratamento, que já existe tratamentos, nem todos resultam em cura completa, mas algumas pessoas sim, e obviamente um tratamento psicológico. Pessoas reportam a mim que vão procurar as unidades básicas de saúde, o SUS, e que são enviadas para casa dizendo que é uma questão estética. Não é uma questão estética. A gente sabe que a sociedade exige muito da aparência física de homens e mulheres. As mulheres têm uma pressão social sobre a sua beleza, a sua aparência muito maior. A gente está no caminho de que a gente possa oferecer apoio a essas pessoas que têm alopecia areata. Espaço de amamentação nas escolas públicas e privadas também foi uma proposta aprovada em primeira discussão. Eu fui procurada por algumas mães, de bebezinhos, de crianças muito pequenas, que em algumas escolas do município de São Paulo, tanto públicas quanto privadas, mas em especial as públicas, muitas não tinham um espaço de amamentação e nem um espaço para armazenar o leite materno. Com a questão das mães trabalhadoras, com a questão de muitos empregos, inclusive, não estarem dando licença maternidade, as crianças estão chegando cada vez menores às escolas de São Paulo. Eu tenho um relato de criança que chega com 3 meses, criança que chega, assim, muito pequenininho. E é importante para a mãe conseguir, às vezes, deixar o leite armazenado, claro, marcado, que é daquela criança, que é daquela mãe, e algumas escolas não têm. Algumas têm, outras não. O que a gente quer com essa lei é garantir que todas tenham tanto espaço para amamentação, quanto para guardar o leite congelado, para conseguir garantir minimamente a amamentação que a gente sabe que tem uma repercussão na saúde da pessoa para o resto da vida. E segue para a segunda votação o projeto que incentiva a leitura, uma feira do livro com o objetivo de estar inserida no calendário oficial da cidade de São Paulo.
Essa feira já acontece e ela acontece naquele espaço aberto da Praça Charles Miller. Ela fica fechada com tendas de várias editoras, atividade para crianças, atividades que discutem a cidade. Esperamos, né, passar na segunda votação, fazer parte do calendário da cidade, mas para este ano ela já está confirmada para acontecer durante o Corpus Christi. E é um lugar totalmente gratuito, então você pode chegar pedalando, caminhando e é diversão garantida e aberta e convidativa para o público em geral. Olá, Málio, como sempre é um prazer ter sua companhia aqui comigo no Câmara em Ação. Privilégio, Carol, estar com você e com os nossos telespectadores. Olha, a gente teve uma semana agitada, né? Muitos projetos aprovados, como a gente viu na sessão de quinta-feira e também na de quarta. Com certeza, projetos importantes dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Se a gente parar um pouquinho para pensar, quando eu e a Carol estamos aqui, nós falamos que tudo que acontece na Câmara mexe com sua vida. Veja esses projetos que foram aprovados. Começamos com um projeto falando de PET. Passamos pela questão de segurança pública, a questão dos pancadões. Fomos para a área de saúde, a questão da alopecia areata. Fomos para a questão agora dos livros. E antes, com a vereadora Luna Alves, falando também de educação, né? Então, tudo isso é importante, você que está nos assistindo, prestar atenção. Os vereadores sempre têm projetos que eles defendem. E, normalmente, está se escolhendo agora sempre uma sessão, aliás, a sessão de quinta-feira sempre presidida por uma mulher, né? Isso é muito importante, o presidente tomou essa decisão, toda quinta-feira uma mulher preside a sessão. Foi a vereadora Luna Zaratini que presidiu esta sessão de quinta-feira. E os projetos dos vereadores realmente são projetos que acabam mudando a vida da gente. Essa questão, né, que foi falada em relação aos pancadões, a Guarda Civil Metropolitana poder ajudar também nessa questão dos pancadões, é muito importante. Você que está nos assistindo agora, que mora em qualquer região da cidade, muitas vezes você precisa dormir, você trabalha, muitas vezes no final de semana, tem gente que trabalha, tem gente que é enfermeira, tem gente que tem atividades no fim de semana e não consegue dormir. Então é hora, efetivamente, também, de você prestar atenção nesses projetos que os vereadores acabam aprovando. Claro que existem projetos que vêm do executivo, que é a prefeitura que manda, mas a grande maioria dos projetos que passam pelas comissões são projetos de vereadores. Havia muitos projetos que estavam parados e este presidente, que é o presidente Ricardo Teixeira, que assumiu essa legislatura agora no comecinho do ano, ele deu prioridade para que vários projetos de vereadores que já estavam lá atrás, inclusive a questão dos vetos, projetos que tinham sido vetados, vamos botar aqui para a gente avaliar, para ver se dá certo, vamos aprovar. Por quê? Cada projeto desse que é aprovado acaba, de uma certa forma, mexendo com a sua vida, mexendo com, muitas vezes, um problema que você está vivendo. E os vereadores e vereadoras estão solucionando com esses projetos de lei, que, claro, vão virar lei. Serão sancionados porque é uma questão que o executivo fala assim, poxa, isso aqui é importante para a população. Então é bom que se preste bem atenção nisso, né, Carol? E quem quiser acompanhar todos os projetos, no portal da Câmara a gente tem todos esses projetos, né? Eu peço a sua atenção para quando a gente fala aqui saopaulo.sp.leg.br, quando você entra no portal da Câmara, na capa do portal, tem lá um ícone lá em cima escrito assim, atividade legislativa. Quando você clica ali, você consegue acompanhar todos os projetos que estão em pauta na sessão. Opa, hoje vai ter o que em pauta na sessão? Será que vai ter um projeto aqui que mexe com a minha vida? Isso tem que ser rotina. Rotina, isso é cidadania, como a gente sempre costuma falar aqui. Rotina, de repente tem um projeto lá que pode estar resolvendo um problema que você está vivendo no seu bairro, aí onde você mora, ou um amigo, um parente está vivendo um problema desses. Então está ali o projeto, de repente você fala, oh, peraí, tem um projeto de lei aqui. Ou vai ter uma audiência pública, opa, vou lá. Passa a mão no telefone, liga para a pessoa que está com esse problema, oh, vai ter uma audiência pública desse projeto assim, que você está com esse problema no seu bairro. Está tudo no portal da Câmara. Hoje você consegue acompanhar tudo que acontece aqui na Câmara através do portal da Câmara. E dá para vir aqui também, nas audiências públicas, é fundamental sua participação. Você falou de audiência pública, a gente vai falar de audiência pública que teve essa semana, daqui Olha a pouquinho, mas a gente vai para um rápido intervalo. E aí sim, no próximo bloco, você confere os detalhes da audiência pública da Comissão de Finanças sobre a LDO 2026.
Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na quinta-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento promoveu a primeira audiência pública para discutir o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A proposta da LDO prevê receita total de R$ 128,8 bilhões de reais para o próximo ano, sendo 86,7 bilhões do Tesouro Municipal na Lei Orçamentária Anual de 2026. O secretário executivo de Planejamento e Eficiência fez a apresentação da peça orçamentária, que traz 3 anexos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre os riscos fiscais, metas fiscais e o anexo de metas e prioridades. O valor de receita projetado levou em consideração o contexto macroeconômico e as expectativas de arrecadação. Com um cenário desafiador, né, com toda a questão internacional, né, as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos aos mercados. Então, felizmente, acreditamos que não vai impactar tanto o crescimento da economia brasileira, que ficará em torno de 2% nesse ano, 1,7% para o ano que vem. A inflação esse ano em pouco mais de 5,5%, o ano que vem 4,35%. A dívida pública consolidada para 2026 está prevista em 48 bilhões de reais. E o valor que será destinado aos investimentos do programa de metas é de 9,6 bilhões. São obras de infraestrutura, como drenagem, áreas de risco, habitação de interesse social, o programa pode entrar, a PPP da habitação, a programa de reassentamento, temos obras viárias, obras de mobilidade, corredores de ônibus, CELs, equipamentos de saúde, UBSs, UPAs. Então temos todos esses investimentos previstos e vamos procurar cumpri-los de acordo com o nosso planejamento. Nas participações populares, cidadãos pediram mais esclarecimentos acerca da LDO. E eu gostaria de solicitar um melhor detalhamento, principalmente no item outros, deixa eu ver, ampliar aqui para ler direito, demais órgãos. E eu queria saber quais são esses órgãos e se aqui está incluído a educação, que eu não vi presente no plano de metas. Olhando o projeto, eu não localizei também uma projeção também para o próprio orçamento também de 2026, o reajuste para os servidores de 2026. A próxima audiência pública do projeto da LDO está agendada para o dia 28 de maio. Mas antes vai acontecer um debate temático de cultura da proposta no dia 14. Uma lei que ela é uma lei minuciosa, é uma lei onde nós temos que ter ali todas as políticas públicas adotadas para a cidade e ela tem que ser muito abrangente. Então foi muito especial e a gente tem comentários e lições de casa para fazer para a próxima audiência. Malha, as discussões da LDO começaram, né, aqui na Câmara, parece cedo, né, mas tem muita coisa para discutir para que o orçamento fique equilibrado, né, para todos os setores. Quando a gente fala em LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que sempre no primeiro semestre chega aqui na Câmara Municipal de São Paulo, é enviada pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, a gente tem que pensar numa coisa, diretriz é prioridade. Então é para começar a se estudar as prioridades que nós vamos ter em relação àquilo que se vai gastar para gerir uma cidade do tamanho de São Paulo em 2026. Há uma previsão de 128 bilhões e 800 milhões de reais. Esta é a previsão. Isto é o que a Prefeitura pretende mandar para cá no segundo semestre no orçamento, Lei Orçamentária Anual. Então, quando chega isso,
é uma questão que é importante, e você viu aí alguns painéis que foram apresentados na matéria. As despesas são fixas, você tem as despesas, você sabe que aquelas despesas você tem sempre. As receitas, elas são estimadas. Por quê? Porque para ter a receita que você precisa do quê? Principalmente contribuições, impostos, uma série de outras coisas, a arrecadação de um município como São Paulo. Veja como São Paulo é gigante. São mais de 12 milhões de pessoas nesta cidade gigantesca, que é a nossa capital, é a capital do estado. Então, é muito importante você lembrar dessas coisas quando você começa a falar, evidentemente, né, o que está acontecendo em relação a projetos que você tem. Eu dei o exemplo da casa outro dia, né? Você tem uma casa, que você tem sua família, você vai ter que gerir aquela casa no ano que vem. Eu preciso ter comida, eu preciso ter um monte de coisa, eu preciso ter dinheiro para pagar conta de luz, conta de água, então isso aí eu vou ter que estar planejando. Eu preciso lá ter uma umidade ali, daqui a pouco aquela parede ali vai cair, eu preciso de dinheiro para essa reforma. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí levando para macro, eu tenho na minha rua, chove, enche de água, entra água na minha casa, então o que você tem que fazer? Você precisa de dinheiro para aquela obra, mas o vereador ele não tem bola de cristal, você tem que vir. Você já viu as pessoas que vieram já falando. Eu não vi aqui a questão da educação. Lembrar que educação é prioridade constitucional. Os maiores valores do orçamento são destinados à educação e à saúde. São os maiores valores sempre assim no orçamento, na própria lei de diretrizes orçamentárias. A outra pergunta, a questão do reajuste salarial. Como é que vocês estão pensando nisso para os servidores? Tem alguma coisa prevista? Então, são as perguntas que vão chegando nas audiências públicas e vão dando um norte para vereadores e vereadoras, porque acontece uma coisa muito legal. E o vereador é muito, nessa hora, a vereadora é muito importante. Chega aqui, no segundo semestre, o valor que vem da prefeitura. Normalmente, os vereadores aumentam. Através do substitutivo, que é a Comissão de Finanças, que é a principal neste caso, a Comissão de Finanças aumenta um pouquinho o valor em várias áreas, como um exemplo, a área da cultura, ano passado. O pessoal da cultura veio aqui e reclamou, conseguiram os vereadores e vereadoras um aumento um pouco a mais para a cultura. Então é hora de participar, mais do que nunca agora, né? E a André Godoy, na reportagem, já deixou as datas das próximas, né? Para acompanhar, é só entrar no portal, como a gente sempre fala aqui, para saber a data exatamente, horário, tudo certinho, como participar. Você pode vir presencialmente ou participar online, né? Também tem essa possibilidade. É possível, por formulário digital, muitas vezes por videoconferência. Você pode estar em casa assistindo, né, através da Rede Câmara, e você vai ter a sua pergunta falada ali através da videoconferência, através do formulário digital. Ou presencialmente, né? Sempre é importante a sua presença, sempre é importante. E, Mário, nessa quinta-feira também a gente teve a instalação das comissões extraordinárias aqui da Câmara, né? 8 no total. Sempre é importante explicar para você que está nos assistindo o papel dessas comissões extraordinárias. São 8 comissões no total, nós já temos as comissões ordinárias. Uma diferença que é muito importante. A comissão ordinária, ela é uma comissão que dá ao vereador, que dá à vereadora, o poder de legislador. Por esta comissão, por estas comissões, são 7, passam os projetos de lei que, como você viu aí, chegaram no plenário e foram aprovados. Antes, todos eles passaram pelas comissões ordinárias. As comissões extraordinárias, elas são comissões de apoio. Por que de apoio? Porque nela, o que transita são requerimentos. Então, se tem uma situação de segurança pública, eu vou já fazer aqui um requerimento na minha Comissão de Segurança Pública, por exemplo, para pedir mais apoio da Guarda Civil Metropolitana. O que vocês precisam? E já houve um requerimento assim ontem, na instalação. Sim. Foi pedido para a Guarda Civil Metropolitana dizer o seguinte, olha, o que vocês precisam para nos ajudar mais a combater a violência, a combater a segurança pública? E tantas outras comissões que estão por aí. E dessas comissões extraordinárias, por exemplo, Comissão de Meio Ambiente, saiu o quê? A CPI da Braskem, como é conhecida, ou a CPI da poluição. O vereador Alessandro Guedes foi presidente. Movimentou demais a cidade, não é?
tudo isso movimentou, por quê? Porque tinha denúncia, precisava apurar. Opa, pera um pouquinho, é muita denúncia, vamos precisar de uma CPI aqui. Veja, é uma comissão de apoio. Através dela se chegou à questão da CPI. Então, são comissões importantíssimas que têm que ser acompanhadas também por vocês que estão nos assistindo. Exatamente. Malha, agora a gente vai falar de um outro assunto do novo projeto da Sim. Câmara, né? Porque a partir deste sábado tem início o projeto Câmara Aberta, uma oportunidade de visitar os espaços do Palácio Anchieta, sede do Legislativo paulistano, aos finais de semana. O Palácio Anchieta, sede do Legislativo paulistano, já se tornou um prédio ícone no centro de São Paulo. São 13 andares e muitas salas onde são discutidos os principais assuntos que movimentam a cidade e são votados os projetos que buscam melhorar a vida de quem mora aqui. Agora, aos finais de semana, você vai poder conhecer um pouco mais do Palácio Anchieta. É o programa Câmara Aberta, que oferece visitação guiada aos sábados e domingos. O roteiro passa por vários andares e auditórios, como o Prestes Maia, a Sala Tiradentes, o Salão Nobre, o Plenário 1º de Maio, além do 8º andar, onde tem a Galeria dos Presidentes e a Sala da Presidência. Por aqui também tem várias obras de arte de artistas renomados. A visita guiada dura cerca de 1 hora, é de graça, mas é preciso retirar ingresso de forma online. São 3 horários, 9h30 da manhã, 11 horas da manhã e 12h30. A programação do Câmara Aberta ainda conta com feira de gastronomia e artesanato no térreo, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com acesso livre. Os empreendedores vão vender seus produtos direto para o público. Nós levaremos alguns programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que agora tem um vereador licenciado como secretário. A ideia é a gente focar na questão da gastronomia e também de artesanato. Nós temos o programa Mãos e Mentes Paulistanas, onde nós levaremos os artesãos para que eles possam oferecer os seus produtos. Além disso, um programa com afrodescendentes, que eles levarão a gastronomia para essa praça de alimentação que será montada no prédio da Câmara, e também 3 oficinas. A oficina de roupas para pet, então nós levaremos as pessoas que participam dessa oficina que irão ensinar e também fazer essas roupas. A oficina Fios Dourados, para que possam, fios de ouro, que irão levar a beleza para as pessoas que estarão também frequentando o prédio da Câmara nesses dias. E, além disso, uma oficina de mosaico. Outra atração deste sábado é a Banda da Polícia Militar. Eles vão fazer a abertura e outras apresentações durante o evento. O Corpo Musical é a unidade mais antiga da PM e existe desde 1857. O Corpo Musical, ele reforça a filosofia de polícia comunitária que já é adotada há tantos anos pela Polícia Militar e utiliza a música como uma ponte entre a nossa comunidade, entre a comunidade paulista, os brasileiros e estrangeiros que vivem no estado de São Paulo, e a nossa instituição Polícia Militar. O link para a retirada de ingresso para a visita guiada e mais informações estão em saopaulo.sp.leg.br/Câmara Aberta. Malha, a gente vem falando aqui do Câmara Aberta, desde que o presidente Ricardo Teixeira anunciou o projeto, e a gente espera, que a população venha conhecer o maior legislativo municipal da América Latina, e vale lembrar que este final de semana, especialmente, vai ser só no sábado, porque domingo é Dia das Mães. Excepcionalmente, nos demais sim, sábados e domingos. E é uma coisa muito importante. Quando eu e a Carol falamos aqui sempre da cidadania que é preciso ter, aqui é história viva de São Paulo. Desde 1969, quando este prédio foi inaugurado. Este prédio, para vocês terem uma ideia, já virou um hospital. No dia 1º de fevereiro de 1974, quando houve um incêndio que entrou para a história, chegou a inspirar até um filme chamado Inferno na Torre, nos anos 70, e aqui virou um hospital. Porque aqueles feridos que eram trazidos para cá, o Corpo de Bombeiros montou aqui, houve inclusive matérias especiais a respeito disso. Você vai conhecer muita coisa aqui. Aqui tem história para tudo quanto é lado que você for. Você tem uma biblioteca aqui que você tem a história da cidade. E uma outra coisa, os atrativos, as feiras de artesanato, o próprio secretário Rodrigo Goulart, sempre vereador Rodrigo Goulart,
né, secretário que foi presidente aqui da Comissão Extraordinária do Turismo, atuou muito aqui na Câmara, ele disse que o programa Mãos e Mentes Paulistanas também já vai se inserir nisso. Então você vai ter uma série de atrações para chegar até aqui. E uma coisa muito importante, você vem, pode trazer sua família, né? E pode conhecer efetivamente onde saem as leis que mudam a sua vida. Sala da Presidência, todos aqueles que foram presidentes. Temos uma área aqui no 3º andar onde você pode sair, tem um jardim maravilhoso. Você tem lá em cima, quando você sobe lá no topo do prédio, você tem uma visão privilegiada da cidade de São Paulo. Para onde você olha, você consegue enxergar um pedacinho dessa metrópole que é São Paulo. Então, é, claro, sem dúvida nenhuma, um dia que você vai ter muita coisa, inclusive para se divertir. Sabe por quê? A banda da Polícia Militar não toca só hino, não, hein? O pessoal fala, a banda da Polícia Militar toca só hino. Não. Música popular brasileira, todo tipo de música que você pode imaginar. A banda da Polícia Militar que vai estar aqui também abrilhantando. Então, se eu fosse você, eu arrumava um tempinho nesse sábado e dava um jeitinho de dar uma passadinha aqui, porque vai ser muito, muito, muito legal. E só para lembrar, Amálio, que, na verdade, no dia 31 de maio, no dia que tiver o outro projeto da Câmara, Sim. que é o Câmara na Rua, nós não teremos Câmara aberta, porque todo mundo estará no Câmara na Rua. Claro, que vai então, ser em acontece Perus. Aos sábados e domingos, menos no final de semana. Menos no dia 31, bem lembrado. Exatamente. Bem lembrado, porque dia 31 é sempre o último sábado de cada mês. Vai cair dia 31, que é o último dia do mês de maio. Peru, Zona Norte, vai receber o Câmara na Rua. Aí, em vez de você vir para cá, a Câmara vai até você. Vai até você, né? Iniciativas do presidente da Câmara, né, vereador Ricardo Teixeira, e sem dúvida nenhuma é uma oportunidade de praticar a cidadania, como eu e a Carol sempre falamos aqui, né, Carol? E vou deixar mais uma vez o portal da Câmara, que Sim. tem todas as informações sobre o Câmara Aberta, sobre o Câmara na Rua, para quem ainda tem dúvida, sãopaulo.sp.leg.br para o Câmara Aberta, barra Câmara Aberta. Você tem lá todas as informações de como se inscrever para participar dessa visita guiada, todas as informações dos horários, né, Mário? Sem dúvida. Câmara Aberta, sempre a barra Câmara Aberta, vai ter tudo lá, como você se inscrever. Pô, esse fim de semana eu não posso, não tem importância. Virão os próximos. Menos, como a Carol falou, né? Menos dia 31 no sábado não tem, porque tem o Câmara na Rua, que é um outro projeto que a Câmara vai até você. É legal, é para participar mesmo do processo legislativo da sua cidade. Mário, infelizmente a gente chegou ao fim do Câmara em Ação. Queria agradecer a sua companhia mais uma vez aqui no programa. Sempre é um privilégio, sem antes aproveitar a sua presença, aproveitar a nossa querida Carol, que é mãe, né? Uma mãe muito afetuosa. E, através da Carol, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo. Mãe é mãe, ela está sempre presente. Mesmo que ela não esteja no seu coração, ela vai estar sempre. Vou aproveitar, já te agradeço. O Mário quer me deixar emocionada. Eu vou aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. E vou deixar um feliz Dia das Mães para minha mãe, que eu acho que a mãe é a nossa maior fã, né? E ela assiste tudo o que a gente faz sempre. Então, beijo, mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Quando a mãe dá um puxão de orelha, a gente tem que pensar... Eu vou chorar daqui a pouco. Você já está chorando. Mas, ó, televisão, Chico Anísio falou uma vez. Chico Anísio, ele disse o seguinte: televisão é verdade e emoção. Inteligência artificial não tem nem verdade e nem emoção. Até eu vou chorar agora. Só faltava começar a chorar aqui também. Obrigada. Obrigado, gente. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.